Fim das eleições, novos desafios. Como será o futuro do nosso país depois dessas eleições? Quais os desafios nós precisaremos encarar como igreja cristã? Essa é a reflexão política e fé cristã. E eu sou o pastor André Botelho. Gostaria de chamar a sua atenção à carta aos Filipenses, texto de Paulo, capítulo 1, versículo 27 em diante. Assim diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Não importa o que aconteça. Não sei se você está animado com as eleições e o novo governo, ou se está extremamente preocupado. Animado ou desanimado, a verdade é que o desafio permanece o mesmo. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Não importa o que aconteça. As eleições vão passar, a vida vai continuar com todos os seus desafios. E a nossa vocação, queridos, continue a mesma. Nós somos chamados a viver de uma maneira digna do Evangelho do nosso Senhor, honrando o nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo os seus valores com a nossa vida. Nenhum político vai fazer isso no nosso lugar. Esse desafio permanece aí e ele é tão difícil quanto sempre foi. Queria chamar a sua atenção. Passadas as eleições, quais alguns desafios para a igreja cristã, segundo esse texto que Paulo diz lá, Filipenses? Em primeiro lugar, o desafio da unidade. Diz a palavra: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Versículo 27. A grande verdade, irmãos, é que o embate político nos trouxe muita divisão, intolerância e até agressividade. E a unidade será sempre um desafio para nós, agora mais do que nunca. Precisamos lembrar que essa era a vontade do nosso Senhor, o Senhor da Igreja. Precisamos sempre demonstrar respeito ao corpo de Cristo. Não devemos sair por aí esbravejando, cada um querendo ser a voz oficial de Jesus Cristo. É necessário ouvir os irmãos, compartilhar nossas diferentes experiências, orar juntos, buscar discernimento, buscar instrução na palavra e lembrar que a prioridade é a defesa da fé evangélica e não de nossas opiniões. Precisamos buscar a unidade como corpo de Cristo. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção para o desafio de um posicionamento responsável, corajoso. A igreja, mais do que nunca, vai precisar demonstrar Cristo na sociedade. Paulo diz, verso 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. A verdade é que os justos não podem se calar. Os íntegros não podem se esconder. Os filhos da luz precisam se manifestar. Martin Luther King uma vez disse: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O Senhor Jesus Cristo nos disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado,
assim ilumina a todos os que estão na casa. Mateus 5, 14 e 15. A verdade é que existem muitos oportunistas, que muitas vezes estão na mídia e querem falar em nome da igreja. Mas a verdadeira igreja é a igreja que demonstra a sua luz. É a igreja que dá o seu testemunho através de suas ações, de sua vida, de suas atitudes. Essa igreja precisa mostrar sua luz ao mundo. Em terceiro lugar, o desafio de ser uma igreja disposta a sofrer pelo Evangelho. Termina sua instrução. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Versos 29 e 30. A verdade é que a igreja cresceu. A igreja a cada dia demonstra seu poder numérico, cultural. Muitas vezes batemos no peito e proclamamos nosso direito e o privilégio de crer, de proclamar. Mas aqui Paulo nos lembra de um privilégio que nos foi dado, o privilégio de sofrer por Cristo. Será que temos esquecido o nosso chamado? Um chamado ao serviço, um chamado ao sacrifício em nome de Jesus Cristo? Que nosso chamado e vocação não é na busca de conforto, de estabilidade, que somos, na verdade, uma igreja missionária, uma igreja missional, disposta a dar sua vida como assim a deu nosso Senhor Jesus Cristo? Termino com as palavras do nosso Senhor. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, de 26 a 28. Esse é o exemplo do nosso Senhor. Esse é um grande desafio para nós, como igreja, nestes tempos em que vivemos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.